Ô, João, a gente precisa desse boro no perfil inteiro ou 0 a 20 já é suficiente? Matheus, cara, para altas produtividades nós precisamos no perfil. E isso até vários nutrientes o SESB mostra, né? Então, mérito seu ainda, que fez aquele compilado de dados do SESB, que a gente vem fazendo, já é o 2º ano, né, Matheus? Vamos fazer do 3º agora. Mas mostrou claramente para nós, quem produz mais é quem tem o boro no perfil do solo. E não só na camada 0 a 20, 20 a 40, sim no perfil. Então, valores variando aí de meio até 1,5, até 1,8 no perfil, né? No perfil, são as pessoas que estão produzindo mais. Então, realmente, você precisa de boro no perfil. E a gente tem a prova da Raquel lá, né? 2º ano consecutivo, acima de 100 sacos de SESB, né? Esse ano com 300 e poucos milímetros de chuva. Mas na trincheira, né? Que a gente faz lá, que a Raquel faz lá de 2 metros, mostrou nitidamente isso. Além de outros nutrientes, mas tinha boro. Interessante, até boro até lá embaixo, Legal. magnésio até lá embaixo e não tinha alumínio. Então, provando, né, que realmente entender isso e saber que nós precisamos desse nutriente pelo menos até 2 metros. Então né? ele dá uma lixiviada, não é tão ruim assim, né, Leandro? Não, tem que Nós temos que lixiviar. fazer buscar, né? É isso que eu ia comentar agora. E é um nutriente que, como a gente sabe que tem muita lixiviação, não é tão difícil a gente conseguir fazer perfil dele, né? Diferente fácil. de um fósforo, de um magnésio. De um cálcio, né, Matheus? E tanto é que a gente sabe, para mexer em perfil, a gente nunca pensa em mexer em solo nem nada com boro, né? Boro é uma coisa muito fácil de fazer, né? E até, Matheus, deixa eu aproveitar aqui, eu vou perguntar, na verdade, para você e pro Leandro, tá? A opinião de vocês. Por exemplo, o que vocês acham da estratégia do cara usar um pouco mais de dose de boro, por exemplo, na soja, e deixar um pouco para a cultura antecessora, já que o boro é tão dinâmico, perde e tal? Ou você prefere fazer ele na cultura e fazer na cultura subsequente de novo, Leandro? Opinião de vocês. Adubação desse sistema de Isso, boro. você prefere fazer um boro com a dose mais alta na primeira cultura, sobrando residual para a segunda? Ou você prefere fazer na primeira e fazer na segunda de novo? Minha opinião sobre isso em relação ao boro mesmo, se a gente for pegar fontes solúveis, né? Eu acredito que dividir seria a melhor opção. Porque a gente sabe que mesmo na cultura da soja, você chegar no finalzinho lá, já tá faltando um pouquinho para soja. Então, se vier um milho na sequência ali, eu acredito que a gente está perdendo produtividade por faltar esse boro ali para a segunda cultura. Então, na minha opinião, eu dividiria. Já que o custo é o mesmo, eu só ia ter o operacional a mais para fazer, mas com certeza eu tenho absoluta certeza que isso ia retornar financeiramente falando o custo dessa operação. Né? Para mim, Matheus, concordo plenamente contigo. Né? Embora não tenha adubar sistema, porque se perde. Né? E eu vejo que na sucessão soja-milho, eu vejo uma alternativa que eu procuro usar sempre que eu posso. Não é todo mundo que concorda, né? Mas eu uso boro, né, na soja e com certeza tem que usar boro no milho, porque ele é muito pior de absorver, ele necessita. E eu uso um produto nitrogenado que tem boro. Né? Então é um dos motivos que eu uso essa marca, porque além do nitrogênio ter 2 fontes e tal, tem boro suficiente na dosagem que a gente usa, vai ter 1 kg de boro, né, numa forma ainda meio que protegida, entre aspas, assim, me ajuda já. Então eu vou lá com 2 kg na soja, 1 kg no milho. Mas vamos lá, não é esse nitrogenado que todo mundo usa, perfeito. Então, com certeza, tinha que dividir, Matheus, divide, mas eu faria diferente, eu usaria boro. Estamos pensando em altas produtividades, né? A gente não está pensando em colher 50 sacas de soja e nem 100 sacas, 80 de milho. Então, nós temos que usar boro para mim na soja e no milho. Isso. E assim, ó, as doses que tem que ser. Dose cheia. Dose cheia. Eu perguntei isso porque eu também defendo essa ideia. Falei, cara, você tem que adubar, falando em boro, específico de boro, você tem que adubar toda a cultura. Sim, e certeza. Dose cheia para produzir bem. Eu vejo o pessoal negligenciando muito em pivô, Leandro, Matheus. Se o pessoal faz uma dose de Ulexita lá, 2 quilos, 3 quilos, e acha que aquele boro vai se manter até o pivô, fazendo 2 culturas e meia, 3 culturas por ano. Depende um pouco da fonte também, né? A gente pode lembrar que existem fontes que podem ser um pouco mais lentas do que as solúveis, né? Beleza, Matheus, tá? Uma colemanita e tal. Mas eu falo assim, as culturas que vêm no pivô não são perene. Sim. Então você vem de culturas anuais no pivô, então pra mim não justifica no pivô isso aí. Agora beleza, num café, numa laranja, eu até concordo com essas fontes de liberação mais prolongada, vamos falar assim. Mas no pivô eu colocaria boro em toda a cultura, Leandro. Toda a cultura, com certeza. Nós estamos falando que é um nutriente hoje que está limitando.
Então nós temos que fazer mais. E esse ano, por exemplo, a gente tem áreas ali aqui na Bahia de consultoria, por exemplo, que a gente teve 40 kg de Lexitas no algodão, 45 kg de Lexita, e a gente entrou na soja com 20 kg. Né? Então, teoricamente, teria muito boro no sistema. E ainda mais que foi aplicado no algodão, depois nem choveu tanto assim. Né? E então, teoricamente, teria boro para soja. A gente entrou de novo. E tá lá colhendo, como a gente fala, né? Lavouras de algodão lá de 1.000 hectares, que a gente vai fechar 100 sacos por hectare, ou 98, com certeza, em 1.000 hectares de soja. Talhões grandes, né? E tá, então eu vejo esse tipo de coisa. Agora, talvez, né, Matheus, a gente vai falar daqui a pouco, é talvez usar mais de uma fonte. Isso. Mas eu queria voltar, antes de nós entrar em questão de como calcular essa dose, qual fonte utilizar. Você falou uma coisa interessante que eu queria explorar um pouco mais. Você falou do boro em relação ao alumínio em profundidade. Porque a gente sabe que a calagem, vamos falar assim, é de 0 a 30, 0,40 ali que vai neutralizar esse alumínio. Nós sabemos que o gesso vai vir ali de 40 a 60. E quem vai neutralizar esse alumínio lá embaixo mesmo, abaixo de 1 metro, eu acredito que vai ser esse boro, né? Que a gente já tem essa informação que o boro consegue complexar esse alumínio. O que vocês acham dessa afirmação? É o tal da síndrome das raízes atrofiadas, né? Que se eu não me engano, é o Yamada, né? O Yamada e o Fernando Varpechowski que fala também, que se chama run-off ou run-out. Verdade. Ele usa isso. Que é tal do... Quando você tem uma nutrição adequada de boro, né? O boro ele é absorvido ali, ele fica nas paredes celulares da raiz ali em volta e não deixa esse alumínio ocupar esse espaço, né? E aí acaba não atrofiando as raízes, né? Quando você não tem isso aí, ele chama de síndrome das raízes atrofiadas. Eu acredito muito nisso. Como o boro desce mais no perfil, ele vai fazer esse papel aí de neutralizar esse alumínio juntamente com o gesso lá embaixo, né? Sei que e tem um outro aprendi esses dias atrás com o Fernando, né? O boro é importantíssimo na parte do metabolismo secundário e na produção de alguns ácidos, né, Matheus, João, que são exudados. E isso é genético, né? Eu lembro que lá no ano 2000, mais ou menos, a gente tinha uns híbridos de milho no Rio Grande do Sul, tinha um que ele era, cara, podia ter alumínio, que ele crescia sistema radicular. E o CAC-MAC também mostra lá, naquele negócio, tem uns slides lá que mostra que genética tem. E tá ligado ao quê? Tá ligado à produção geneticamente da planta, a exudatos, né, alguns ácidos orgânicos, e que vão complexar o alumínio. Mas para fazer isso aí precisa de boro, né? A gente sabe que o boro, o manganês, o cobre lá, nessa parte de metabolismo secundário também ajuda. Que a planta pode estar, uma cultivar, né? Vamos pensar. É igual nós comentamos no início, é o ambiente que rege a planta. Então se ela está encontrando um ambiente com alumínio, automaticamente ela dá uma mensagem para produzir substâncias para complexar isso aí. Pronto. E não ativa sem boro, né? E o boro pode ajudar nesse sentido, né, Matheus? Então por aí. Muito legal. Não, show de bola. Aí nós falamos do parâmetro. Antes de entrar ainda, eu só queria fazer essa pergunta. Beleza, e se eu tiver 1.5 no meu solo, tiver no perfil inteiro, ainda assim eu faço dose de boro via solo ou não precisa? Matheus, eu vou... Pra confiar na análise eu faria o seguinte, então isso é ter histórico, né? Então se você tem isso, você está medindo e você sabe, poxa, então tu faz um lado a lado, ou um ano você faz 100 via solo, porque tem e vai vendo na folha. Né? Chegou quando você fez um ano, tu tem 1,5 ppm, por exemplo, tá? De 0 a 20, tem 0,6, 0,7 em profundidade. Tu tá fazendo análise de folha, né? Todo lá, 3, 4 análises de folha durante o ciclo, você tá percebendo que o boro não tá sendo problema, para você que, né, dentro do DRIS ele tá normal, você não usa, né? Mas não, tipo assim, não é alguém que vai te dizer, é você que tem que dizer para tu mesmo. Então analisa, beleza, agora vamos lá, chega ao contrário, que tem alguns fatores que podem complicar, mesmo você tendo no solo, por exemplo, excesso de potássio pode complicar e vice-versa, tá? Então, você tem que ver na planta. O teu sistema tem boro na folha, né? E você tá colhendo 90, 100 sacos por hectare, não precisa. Agora, se você chegar à conclusão que faltou boro na folha, através das tuas análises, o ano que vem você vai ter que entrar com boro, você vai saber. Por isso que, de novo, né? Tem que medir para a gente poder tomar essa decisão no caso do boro. Que o que manda é a planta. Essa linha de raciocínio do Leandro eu gosto muito, do histórico. Porque a análise de boro é complicadíssima. Então pega o histórico, veja a análise de folha e aí sim toma a decisão. Porque pode estar uma análise errada. Exatamente. Eu concordo 100% e talvez essa dose de boro, que se a gente chegar na conclusão que tem bastante boro no meu solo, ela só vai diminuir a minha dose, mas ela nunca vai zerar a minha dose. Né? Exatamente. Se você não quer perder mais conteúdos como esse, se inscreva agora no canal Bora Pra Lida.